São Paulo e Portuguesa, Portuguesa e São Paulo às 18 horas no Morumbis, com transmissão da Jovem Pan no Morumbis. É que agora tem name rights, eu vou chamar. A gente fala Neoquímica Arena, Allianz Parque. Então, o senhor me convenceu. Te convenci. Morumbis, Piperno. Ó, o zagueiro Arboleda, alô Vampeta, hein? O Arboleda está cada vez mais próximo de voltar ao time do São Paulo. Ontem, na reapresentação do elenco tricolor, após um dia de folga, o equatoriano participou normalmente das atividades no CT da Barra Funda. Ele pode ser relacionado para o jogo de amanhã contra a Portuguesa. Lucas, por outro lado, é dúvida. O meio-atacante sentiu dores na coxa, já na estreia contra o Santo André. Foi desfalque contra o Mirassol e nesta quinta ele fez trabalhos individuais de controle de carga, como informou a assessoria do São Paulo. Junto dele estavam Rafinha, Michel Araújo, Rames Rodrigues, que também não estrearam. Pelo menos esses 3 jogadores não estrearam na temporada. O trio tende a continuar fora do time no fim de semana. O atacante Eric, que também não foi a Mirassol por ter sentido dores na costela, fez trabalho de força com os demais atletas, além de atividades individuais. Eu tenho aqui a provável escalação do São Paulo, aí vou querer saber a opinião do Bruno Prado, do Fábio Piperno, porque amanhã tem São Paulo e Portuguesa e São Paulo no estádio do Morumbi. Provável São Paulo, com Rafael no gol, Igor Vinícius, Ferrarese ou Diego Costa, Alan Franco, e aí na lateral esquerda, o Wellington ou Patrick. Meio de campo, Pablo Maia ou Bobadilha, Luiz Gustavo, Alisson e Wellington Rato. E na frente, a dupla de ataque, Luciano e Carelli, tá aí, portanto, amanhã tem São Paulo e Portuguesa e São Paulo no Morumbis. Fábio Piperno. Eu acho que São Paulo vai ter um ano muito promissor. São Paulo, ele mantém a base do ano passado, chegou pouca gente, é verdade, mas acho que chegaram alguns jogadores de bom nível, e principalmente, eu estou muito ansioso para ver mais o trabalho do Carpini no São Paulo. Ele me deixou excelente impressão em 2022, em 2023, nos 2 trabalhos que eu acompanhei, porque eu vi muito de Série B também, e eu acho que o São Paulo, além de ter agido rápido na substituição ao Dorival, o São Paulo fez uma ótima escolha. O São Paulo foi bem contra o Santo André na estreia em casa, aí teve um jogo mais difícil fora de casa contra o Mirassol, empate, mas não fez uma má partida lá em Mirassol. Agora, tenho falado aqui, é difícil no Campeonato Paulista ter essa noção, mas o desempenho fora foi um problema ano passado, que é uma coisa que tem que tentar equilibrar, mas no Morumbi normalmente o time vai muito bem. E a Portuguesa é um time que a princípio entra para brigar para não cair no Campeonato Paulista. É um time que no ano passado se livrou ali no sufoco e voltou ano passado à Série A1, depois de bastante tempo na Série A2, aí se salvou na última rodada, e esse ano a princípio a briga é essa, conseguiu uma vitória em Limeira na primeira rodada, num confronto direto, que para mim a Inter também é um dos times que vai brigar para não cair, e perdeu em casa para o Bragantino, que é um resultado bem normal. O Bragantino hoje é um time que vai disputar Libertadores da América, então é um resultado bem normal. E para a Portuguesa também seria normal uma derrota para o São Paulo amanhã. A Portuguesa ela tem que ganhar dos seus adversários diretos. Foi excelente aquela vitória em Limeira e tem que ganhar principalmente no Canindé. Então o São Paulo é favorito para o jogo. Vamos ver como o Carpini vai fazer essa dosagem aí de energia, como eles falam, né, dos atletas. Ele trocou 3 de um jogo para o outro. Do jogo do Santo André para o jogo do Mirassol foram 3 alterações. Talvez ele faça mais algumas. O Lucas não jogou em Mirassol e pelo jeito não vai jogar amanhã. E tem 2 clássicos na próxima semana. O São Paulo joga terça-feira em Itaquera contra o Corinthians e joga domingo a Supercopa contra o Palmeiras lá em Belo Horizonte. Então uma semana com 2 clássicos, né, que sempre é o início de temporada, mas sempre os clássicos acabam tendo um peso às vezes até desproporcional, principalmente quando tem um treinador jovem, que eu acho muito bom, que é o Thiago Carpini. Acho que foi uma boa escolha do São Paulo, mas a gente sabe que aqui você precisa ganhar primeiro para depois ter tempo de trabalhar, né? Devia ser o contrário, né? O cara tem um tempo, trabalha e mostra resultado. Mas aqui não, principalmente quando é um cara novo, ele tem que ganhar para aí deixarem o cara trabalhar em paz, né? Então, seria importante para o Carpini que o time conseguisse bom desempenho, bom resultado nesses clássicos agora dessa semana, terça contra o Corinthians e no domingo contra o Palmeiras. Então, eu imagino que amanhã ele pode descansar alguns jogadores pensando nesses 2 clássicos aí da semana. São Paulo joga contra a Portuguesa nesse sábado com muitas mudanças, já pensando no clássico de terça-feira contra o Corinthians e, sobretudo, na Supercopa, que é no fim de semana que vem, em BH, onde estaremos, e você pode estar também, a gente vai te falar já ao longo deste vídeo. Muitas mudanças no São Paulo, poupando jogadores, outros que voltam. Vai ter estreia, inclusive, em campo. E é o seguinte, hein? Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro. Arnaldo. Diga. A boa notícia pode ser a volta do Arboleda, é isso? Sim. Mas tem notícias nem tão boas assim, nesse time que poupado e tal. O Arboleda, daquela turma que não tinha
ainda jogado, estava fazendo trabalho de carga, é o que treinou a semana, provavelmente comece jogando, tem aquele imbróglio contratual da renovação, etc., mas ele está em boas condições e deve ser a novidade principal contra a Portuguesa. Os demais, naquele trabalho de carga, Rafinha, Rames, etc., ainda não. Ainda não estarão em campo contra a Portuguesa. E essa turma ganhou o reforço recente do Lucas, né, Tirone? Que estreou muito bem contra o Santo André, foi substituído por Cãibras e desde então muita cautela, muita calma nessa hora para o cara não ter uma lesão muscular. Ele já não foi a Mirassol e também não deve participar contra a Portuguesa. Então, dos, entre aspas, machucados ou fora de condição física, a grande novidade deve ser a volta do Arboleda, numa escalação em que o São Paulo deve estar até mais mexido que em Mirassol, e que pode proporcionar até a estreia do Bobadilla, que está sendo apresentado nessa sexta-feira oficialmente, né? Curiosamente, o Luiz Gustavo e o Eric já foram apresentados. Ferreirinha e Bobadilla vão para a segunda leva de apresentações, embora o Ferreirinha tenha jogado algumas vezes, alguns minutos, e tenha grande chance também de atuar contra a Portuguesa, já que o Lucas está fora, né? O principal substituto do Lucas naquela função de ponta esquerda é o Ferreirinha, embora o Carpini tenha até outras opções se ele quiser inovar. Mas o Lucas jogaria, se tivesse legal? Eu acho que ele já teria poupado de qualquer forma, você não acha? Para os dois jogos importantes. Eu acho que o Lucas jogaria um pouco contra a Portuguesa, sim. Se não tivesse sentido uma dorzinha muscular contra o Santo André. Eu acho que ele não iria a Mirassol, mas jogaria contra a Portuguesa para fazer uma segunda partida com intervalo de uma semana no Morumbi, né? Eu acho que seria... Mas, como ele sentiu... E aí, né, o intervalo entre Corinthians e Palmeiras é um intervalo bem razoável, né? De terça a domingo. Então, por isso que eu imaginei que ele fosse jogar terça e domingo. Sim. Mas eu acho que, para quem está bem, Tirone, para o condicionamento normal, jogar a primeira e jogar a terceira é bom. Jogar a primeira e a quarta, com intervalo de 10 dias, é um intervalo muito grande. Só não vai jogar porque está com um incômodo, certo? Então, essa é a... Não tem lesão, mas tem incômodo. Ninguém vai arriscar contra a Portuguesa. Mas eu acho que se não tivesse nenhum probleminha com ele no jogo contra o Santo André, ele estaria em campo contra a Lusa também. Bom, o Lucas está se preparando, claro, para o principal jogo desse começo aí, que além do clássico de terça-feira, para o jogo da Supercopa. Ele estará lá, provavelmente, muito provavelmente. E você também pode estar com a Outsider Tours. Esse aí é o pacote só para FanFest. Vai rolar uma FanFest lá entre torcedores são paulinos. E aí, quem tiver o ingresso já vai poder ir. E tem esse valor. Se quiser, não consegui ingresso, tal, não tô, mas quero ir na FanFest com a torcida em Belo Horizonte. Tá aí, ó. Valor de 240 por pessoa, com várias coisas incluídas, hein? Água, refrigerante, cerveja Heineken e Eisenbahn, caipirinha e mais feijão tropeiro, espetinho, papapá, medalhão de frango. Ou seja, você vai lá, faz aquele esquenta bacana lá e vai pro jogo com a Outsider Tours. A Outsider Tours também te leva pro jogo com ingresso, com transporte, com avião, com hotel. Vai no site da Outsider Tours, tem um link aqui na descrição, que é direto pro WhatsApp da Outsider Tours. É lá, vai nesse WhatsApp, que os caras vão já te direcionar para o pacote que você quiser, para você ir para a final, para essa Supercopa aí, em Belo Horizonte, São Paulo e Palmeiras. Esse aqui, que está na tela, é para FanFest, certo? Muito bem, Bobadilla pode estrear, né, Arnaldo? Você estava falando, e é aquele ponto de preocupação, não pela estreia dele, claro, mas pelo setor do time que não mexe. A zaga foi mexida, o ataque foi mexido, a dupla de volantes está jogando. Pablo Maia, Alisson, Pablo Maia, Alisson, Pablo Maia, Alisson. Então, portanto, a estreia dele pode ser um bom negócio. Ele que também vai ser apresentado agora, como você falou. Então, a estreia dele também pode ajudar, sobretudo se entrar no lugar do Alisson, né? Isso, eu acho que nessas situações, os desgastes maiores são, de fato, desses jogadores, da dupla de volantes e também dos laterais. Acho que o São Paulo tem poucas opções nas laterais. Na volância, desde o Dorival, se mexe muito pouco, né, Tirone? A estrutura do time já tem Pablo e Alisson, mas, convenhamos, jogar as 5 partidas até o jogo com o Palmeiras, para os dois, sobretudo para o Alisson, que já não é um garoto e que tem uma função múltipla, né, de defender, armar, chegar,
Acho um pouco demais, e aí talvez o Bobadilla tenha a sua grande primeira chance, né, na casa do São Paulo, mais de 30 mil ingressos vendidos, né, então podemos ter esse público de novo de 40 mil pessoas. A grande expectativa é porque foi o cara que ainda não botou o pé no campo, né? O Luiz Gustavo já colocou, o Eric já colocou, o Ferreirinha também. Dos reforços, ele que ainda não jogou. Eu digo que, além do Alisson, me preocupam o Igor Vinícius e o Wellington, porque até agora o Wellington também jogou todas na esquerda, o Patrick Lanza me parece muito atrás. E o Igor Vinícius é aquilo, quando ele não jogou no início contra o Mirassol, ele teve que improvisar, o Carpini. O Moreira pode até ficar no banco contra a Portuguesa, já está um pouco melhor, mas, como eu disse antes, Rafinha e Rames não. Então, não tem outra opção na lateral direita. Também me preocupa o excesso, já no início, de Igor Vinícius e o Wellington nas laterais. São questões do elenco. Do meio para frente, acho aí o Carpini, sem o Lucas, sem o Rames, ele tem bastante coisa para fazer. Ele pode voltar o Luciano como titular, ele pode botar o Galopo de novo como titular, junto com o Luciano, se ele quiser. Ele tem o Nicão treinando bem, se ele quiser preservar o Rato. Ele tem bastante coisa para fazer. Curioso, né? O Carpini falou durante a semana, nas coletivas, a gente até falava sobre isso. Ele meio que delega essa questão dos relacionados ao controle de cargas e tal. Mas é aquilo. A informação que eu tenho, já desde quem trabalhou com o Carpini lá atrás, é assim, treinou bem inteiro, treinou, está treinando no máximo, vai relacionado. Se treinou com alguma restrição, com pouco foco, com pouco afinco, não vai ser relacionado. É mais ou menos esse critério. Foi aí que o Nicão ganhou espaço, Tironi. Não foi porque o Nicão trocou os dentes, o sorrisão, botou lá fez um outro corte de cabelo, fez discurso. Sim, o Nicão preferiu ficar no São Paulo que voltar ao Atlético Paranaense, é uma verdade. Ele pediu para ficar e quer ter uma oportunidade, mas é sobretudo porque o Nicão está fazendo os treinos todos os dias que ele foi relacionado e depois ganhou a oportunidade. Não é, você entendeu? E acho que esse critério é muito que foi o Carpini durante Água Santa e Juventude, que ele vai tentar aplicar no São Paulo. Mas aí, cara, vamos ver se ele vai conseguir estabelecer isso como baliza para escalação e lista de relacionados. Muito bem, e só por falar em foco e não sei o que tal, o Rames também não está. Esse indicativo de que ele não estando nesse jogo aí, eu acho que me parece improvável que ele estará no time contra o Corinthians, que aí é um clássico e tudo mais e tal. Acho que o Rames não dá para contar nem contra o Corinthians, nem contra o Palmeiras, aparentemente. Seria muito estranho, né? Se o cara não jogasse, chegasse lá, agora o Rames vai jogar contra o Palmeiras, né? Para dizer que não está só no Rames, eu acho que o caso do Rames é muito parecido com o caso do Rafinha. Com a diferença. A concorrência ao Rames é maior, o Rafinha era titular absoluto, capitão do time, mas essa inatividade até o jogo com o Corinthians indicam que nem Rafinha nem Rames sejam titulares nessa semana dos clássicos, embora eles possam voltar à lista de relacionados. Eles podem estar até à disposição, né? Mas titulares, aí pela inatividade de jogos nesse tempo todo, desse primeiro período, aí me parece pouco provável, de fato, que Rafinha ou Rames estejam entre os titulares contra Corinthians e Palmeiras, né? Esses são os sinais, né, esses 3 jogos contam, além de pontos, contam para observações, entrada em ritmo e tudo mais. É por isso que eu citei o caso do Nicão, porque era um cara que estava correndo muito por fora e não é titular, não é candidato a titular do São Paulo hoje, mas ele ganhou um espaço entre os relacionados, né? Até pela boa atuação contra o Mirassol. Pois é. Bom, anotei aqui. Então, o Bobadilla que pode estrear, o Rames fora, jogo é amanhã, sábado, 6 da tarde, e já tem 30 mil ingressos vendidos, certo? Bastante, isso aí. Né? Nada bastante. mal. Isso no início da sexta-feira. Eu acho que o público deve chegar na casa dos 40 de novo. E acho que a torcida do São Paulo... E convenhamos, até escutando companheiros, né? O São Paulo fez 2 primeiras boas partidas no Campeonato Paulista. Não foi decepcionante. E acho que a torcida, além de muitas vezes mobilizada por reforços, não é exatamente os reforços no início da temporada dessa vez, né? São alguns retornos também. Acho que a torcida com o Galopo, com o Igor Vinícius, etc.,
além da chegada do Ferreirinha, de outros, o Lucas no primeiro jogo. Então, a torcida do São Paulo, além do título, ano passado, ela está numa fase de não digo de veneração, mas de bom entendimento com o time, assim, né? E assim teremos, se não casa cheia, mas um ótimo público de novo na partida contra a Portuguesa. Estaremos lá, né, você, né? Estaremos lá. Setor Arnaldo Tironi, hein? Todos lá. Todos no setor Arnaldo Tironi. Agora, você estava falando sobre as laterais, e daqui a pouco a gente vai escalar o provável time do São Paulo, tá? Podemos, né? Agora, você estava falando das laterais, a pergunta é difícil, mas mais difícil dessa vez. A gente tem acertado, a gente está com um bom índice de acerto. As laterais é uma questão, né? Tem o Wellington jogando todas, do outro lado o Igor Vinícius jogando todas, o Rafinha não joga, nem o Moreira. O Luan vai ser relacionado? Não deve. Não deve também. Então, o negócio do Luan lateral não vai ter. O Luan estava treinando lateral por falta de outro, mas assim, não. O que eu quero dizer, se tiver mudança, vai ser de novo o Diego Costa pelo lado. Pois é. Meio que não funcionou muito bem, né? E não funcionou muito bem, pois é. Então, assim, é um grande indicativo que o Igor Vinícius vai começar. Jogou poucos minutos lá em Mirassol, mas teve que, nos poucos minutos, deu 2 piques lá que eu falei, calma, meu Deus do céu, para evitar um contra-ataque mortal. Mas é grande a possibilidade do Igor Vinícius começar jogando por falta de concorrência, simplesmente. Pois é. Os caras falavam, você é chato, você gosta de bagre, tá bom. O Natan foi lá pro Bragantino, foi melhor em campo do dia, né? E aí o São Paulo fez gol. Nós temos 3 laterais. Tem 3, mas tem um, na verdade. Exato. Um que acaba de voltar de contusão. Enfim. A questão do Moreira, a questão do Moreira, muita gente está perguntando, não é que a cirurgia no joelho, o joelho está com dor no joelho, não. Ele vem tendo diversas microlesões musculares por ter ficado tanto tempo sem jogar, né? Pequenos incômodos, pequenas lesões que são comuns nesse período. Vou bater na madeira que pode acometer o Igor Vinícius também, que é a mesma situação, o cara ficou um tempão sem jogar e tá jogando direto. Pois é, exato. A grande diferença é que, de fato, quando você tem uma cirurgia de ligamento cruzado, ela é mais agressiva ainda do que a cirurgia no pubis, mas é uma grande incógnita na sequência do Igor Vinícius, né? De fato. Muito bem, Rafael, Igor Vinícius. Aí acho que vai ser Ferrarese e o Diego Costa. Diego Costa e Alan Franco? Não, acho que vai ser Arboleda. O Arboleda volta, claro. Arboleda. Eu acho que vai ser. Arboleda e Diego, Arboleda e Alan Franco. Acho que é Arboleda e Alan Franco. E o Alan Franco é o cara que está jogando todas do lado esquerdo. Né? E o Wellington, né? Não vai ser o Patrick. Pois é. Aí vai. Pablo Bobadilha. Se ele for arriscar, eu acho que talvez ele arrisque aí. Ele coloque o Bobadilha. E Luciano? Acho que sim, começando dessa vez. E Luciano. Nicão ou Rato? Pois eu acho que ele não arriscaria em duas. Se ele coloca o Bobadilha, acho que ele mantém o Rato. Eu acho que ele não colocaria Bobadilha e Nicão, sabe? Eu acho que ele vai pensar numa dessas opções ali. Caleri e Ferreirinha. Caleri e Ferreirinha ou Galopo no lugar do Ferreirinha. Acho que porque também já jogou por ali e aí muda um pouquinho. Tem mais um no meio do que um ponta, mas o Galopo também já treinou na parte esquerda e seria uma forma de jogar com o Luciano juntos. Eu acho que é uma dúvida aí. Aí tá vendo, né? Pro lugar do Lucas, você tem opções, né? Tem. Então, agora, vem cá, o Eric também não pode jogar? O Eric talvez seja relacionado novamente. Ele teve um probleminha, mas treinou. É possível que ele, se não sentir nenhum incômodo às vésperas do jogo, talvez ele seja relacionado, mas acho que ele não começaria, de qualquer forma.